Problemas com despesas do condomínio. O que você deve pagar? O que é devido? O que não é devido? O nosso convidado é João Carlos dos Santos Júnior. Ele é especialista em auditoria condominial. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Os síndicos são administradores de condomínios. Eles podem terceirizar parte de suas funções para empresas administradoras. Tudo isso é pago com a famosa chamada taxa de condomínio. Mas como saber se esse dinheiro está sendo empregado de forma correta? Este é um assunto que gera dúvidas e discussões. Você acha caro o valor do seu condomínio? O meu não é tão caro não, mas está fora da realidade aqui do bairro. Um absurdo. Sim, normalmente é uma despesa que pesa bastante. Sim. Até que é razoável, esse aqui é meio razoável, não é tão caro assim. Você costuma participar das reuniões no seu prédio? Sempre. Quando posso, sempre estou participando. Eu participo. Não, porque eu não sou a dona do imóvel, então eu não tenho voz. No começo eu até participava, mas sempre tem, como eu diria, sempre tem mais discussão do que acertos, então eu acabo nem participando. Quando eu sou chamado, sim, aí eu participo. É um erro meu, mas é raramente. Você tem problemas de convivência no seu condomínio? Não. Não tenho problema de convivência nenhuma. Às vezes tem bastante, viu? Porque o condomínio que eu moro é muito grande, 27 torres, então tem sempre esses problemas de condomínio. Depende muito quem são os vizinhos. Como uma boa parte aluga, então normalmente você fica sujeita a isso. Neste momento eu estou tranquila. Sempre a gente tem morador que fica difícil, a gente tem reclamação. Eu moro há muitos anos aqui, então é tranquilo. Convivendo em condomínios é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! João Carlos dos Santos Júnior é auditor especialista em fraudes nos condomínios. Possui mais de 10 anos de experiência em auditoria. É formado em administração pela FIAP e em ciências contábeis pela Unip, onde é pós-graduado em controladoria. É fundador e sócio-diretor da WP Auditoria Condominial. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Se você gostaria de participar, enviar sua crítica, sua sugestão, sua pergunta, basta você enviar diretamente a esse número aqui no WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem ou seu vídeo, seu áudio, com a pergunta que você deseja, ou com a sugestão ou com a crítica. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos João Carlos dos Santos Júnior. Ele é especialista em auditoria condominial. João, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer receber aqui. Obrigado. E é um tema, né? A gente batia um papinho antes aqui, é um tema que parece que o tempo passa, as dúvidas ficam, é sempre um tema muito delicado, que é o viver em condomínio. E com a verticalização das cidades hoje, né, no Brasil inteiro e no mundo praticamente, é um problema que parece que vai se agravando porque surgindo mais prédios, a convivência em condomínio não é uma coisa assim tão fácil. Como administrar esse tipo de problema? A maioria das pessoas que moram em prédio, uma das reclamações que tem, primeiro é o valor da taxa condominial. Segundo é aqueles probleminhas do dia a dia, desde a vaga da garagem até o barulho do vizinho. Quais as dicas que você dá para quem já mora e para quem pretende morar em condomínio? O condomínio precisa ter um senso de convivência, né? Respeitar o seu vizinho, respeitar. Todo condomínio tem regras, né? Que é o regulamento interno e a convenção. Precisa ser respeitada essas leis que são as leis condominiais, né? Que é a questão do barulho, participar das assembleias, né? A questão da aprovação, das contas, gastos extraordinários, se inteirar mais do que está sendo gasto, se houve cotação, de que forma foi feita as cotações, né? É importante você participar, ser participativo na gestão do condomínio. Porque é muito comum, né? Infelizmente, as pessoas elas não
não vão à Assembleia, porque realmente é uma coisa chata, temos que falar o que é verdade, é uma coisa demorada, é chato ali. Mas depois chega a conta, aí a pessoa, não, mas como? Eu não concordo com isso, com aquilo. Mas o momento, via de regra, no momento de você discutir, é na Assembleia do seu condomínio. Não adianta depois que foi aprovado, você recebe a conta, normalmente você tem que pagar, né? Mas vamos falar um pouquinho dessa parte que toca no bolso aí do nosso telespectador, que hoje em São Paulo tem casos, até eu fiquei impressionado, que o valor do condomínio é praticamente igual ao valor do aluguel. Quer dizer, uma coisa assim inconcebível. A pessoa fala, bom, vou pagar X de aluguel, mas a hora que ela vai ver é X mais Y, quase o valor igual de condomínio. Quais os cuidados que a pessoa tem que ter na hora que ela vai pagar o condomínio? O que ela deve examinar? Como é que ela pode questionar a utilização do dinheiro, do rateio do prédio? Primeiro, não pode se contentar só com o demonstrativo que vem na fatura, né? Aquilo é um balancete fechado, muito superficial. O condomínio precisa olhar as pastas, né? Existe o conselho fiscal para isso, né? Embora não seja mais obrigatório o conselho fiscal, se não tiver conselho fiscal, precisa ter uma auditoria mensal, né? Isso que é o ideal. Mas o condomínio precisa examinar as pastas, nem que seja esporadicamente, para entender como é que está sendo feitos os gastos, né? Se existe uma nota fiscal, um comprovante de pagamento, se houve a cotação, né? Se um gasto extraordinário foi aprovado em assembleia, conhecer em gastos extraordinários aprovados em assembleia, examinar as cotações antes para não ir aprovar aquilo que você não tem conhecimento do que vai ser feito. Né? Todo condomínio, ele tem direito de examinar essa documentação do prédio ou é só o membro do Conselho Fiscal, síndico, subsíndico? Não, todo condomínio tem direito a examinar as contas, ele só não pode levar para a casa dele, né? Mas ele pode examinar na presença do síndico ou na administradora. Isso é lei, está previsto no Código Civil, né? O síndico tem que dar parecer, tem que dar esclarecimento quando for necessário ou em assembleia, né? Então, é papel do síndico disponibilizar todos os documentos e prestar esclarecimento, né? E é direito do condomínio. E quando existe, por exemplo, se optou por pintar o prédio, nós vamos pintar o edifício, etc. É feita, os orçamentos, são elaborados os orçamentos, 1, 2 ou 3. Isso é discutido normalmente numa assembleia. Os valores desse orçamento. Se de repente a pessoa na Assembleia fala, não concordo, esse orçamento está muito caro, eu quero esperar, não vamos fazer agora, como é que ele tem que agir? Ele tem que conhecer, né, como eu falei, conhecer cada proposta que foi apresentada, se corresponde ao mesmo escopo de trabalho, né, porque não adianta um valor de 100, um de 50 e um de 20, ter alguma coisa com certeza errado, né? Então, precisa ver como foi feita a cotação, a lisura da empresa. Por isso que é importante, antes de participar da Assembleia, ter conhecimento de quais as empresas que vão ser apresentadas em Assembleia, né? Para entender a lisura da empresa e se o escopo está com o mesmo parâmetro, né? E como é feito o rateio? Às vezes a pessoa se surpreende, né? Ela fala, olha, eu aprovei um orçamento, lá vamos voltar ao caso da pintura do prédio, né? Eu aprovei um orçamento, lá a Assembleia aprovou um orçamento para pintar o prédio, mas eu não sabia que a minha parte ia ser tão cara, ou que eu ia pagar em 3 vezes, eu achei que era uma vez só, agora são 3 parcelas. Como é que é feita essa divisão de valores, a arrecadação do dinheiro? A arrecadação é conforme a disponibilidade que tem o condomínio também, né? Geralmente tem um fundo de reserva. Vou ter um fundo de reserva que é para utilizar com obras emergenciais, se for o caso, ou se constitui um fundo de obra para isso. E aí, dependendo do valor que você tem em caixa, você pega uma segunda parte com os condôminos de rateio. Daí precisa ser aprovado em Assembleia. Quantas vezes vai ser feito esse rateio? Se é em uma vez, 2, 3, depende da condição do condomínio naquele momento, o padrão do condomínio também, e a realidade já esse valor para a pessoa na Assembleia, por exemplo, falar, só a parte que se a gente aprovar esse orçamento vai ser dos 3 parcelas de R$200, 3 parcelas de R$100, isso já deve ser passado na Assembleia? Isso tem que ser passado. Geralmente, inclusive, é passado, né? Tem que ser aprovado, né? Primeiramente tem que ser aprovado e fazer constar em ata, né? Deixar claro que é 3 parcelas de 200, por exemplo, em ata e aprovado. Se não aprovado, não pode ser feito, né? Uma discussão que ocorre muito em condomínio, quando a pessoa ela não é a proprietária do imóvel, ela é uma inquilina. Então, às vezes é aquela história, não, reforma eu não pago, pintura eu pago, manutenção eu pago.
O que é de responsabilidade do proprietário em despesa de condomínio e o que é de responsabilidade do inquilino? É tudo aquilo que for beneficiar o imóvel é responsabilidade do proprietário, né? Então, uma pintura externa do prédio é responsabilidade do proprietário. Do proprietário, porque vai valorizar o imóvel, né? Teoricamente, vai valorizar o imóvel, tá mantendo a conservação, é o patrimônio do proprietário, né? Tem a responsabilidade dele. Eu acho que existe acordos, né, que pode ser feito, mas de via de regra é do proprietário. As obras de manutenção normal do condomínio são de responsabilidade dos inquilinos. Dos inquilinos, porque faz parte das contas ordinárias, né? Aquilo que é gasto geralmente, né? Que geralmente é aprovado em Assembleia Geral Ordinária, né? A previsão orçamentária, aquilo que é gasto comum do condomínio, que compõe a cota condominial, é o inquilino. Aquilo que é rateio extraordinário para beneficiar o condomínio, a estrutura, a edificação, responsabilidade do proprietário. Normalmente, nas assembleias, quem participa é o proprietário. O inquilino, ele pode participar dessa assembleia? Ele pode participar, ele não pode opinar, a não ser que ele tenha poder para isso. Dada uma procuração do proprietário para ele, então ele pode responder pela unidade mediante a procuração. Se não, não. Ele pode participar, mas não tem direito a voto, por exemplo. Só se ele tiver uma procuração do proprietário. Uma procuração do proprietário e registrado em cartório, se na convocação for assim exigido. Senão, não precisa também. Na sua área de atuação, que é essa auditoria em condomínio, quais as fraudes mais comuns que acontecem com o dinheiro do condomínio? As fraudes mais comuns é registro contábil sem documentação suporte. Então, você tem a saída do dinheiro do banco, mas você não tem documento, não houve a despesa, houve uma saída bancária. Recibos fictícios, né, de uma prestação de serviço que também não aconteceu, cheques descontados em nome de terceiros, eu digo administrador, síndico, né, dizendo que foi pago para um certo fornecedor e não houve pagamento, ou às vezes nem houve o serviço, né. Aí quando acontece o pagamento, às vezes chega um protesto e você olha no balancete, aparentemente foi pago e não foi pago, né? Acontece bastante isso. Contas de consumo anexada na prestação de contas e não paga, dali a pouco cortam a luz, cortam a água, né? Ela foi debitada, mas não foi paga. Às vezes deixa correr e aí o condomínio paga outra vez, né? A primeira vez foi debitada a conta, mas não foi paga. Aí o condomínio vai e paga novamente, né? Aquele primeiro valor foi desviado. Por isso tem que ficar atento e acompanhar o balanço mensal ali, né? Documento mesmo, né? Não só o balanço, porque o balanço nem sempre reflete a realidade do que aconteceu, da movimentação financeira. No caso se o condômino ele conseguiu notar essas irregularidades na administração do condomínio, ou por parte do síndico ou da administradora, qual é o meio legal que ele pode se valer para ou trocar de administrador, ou para trocar de síndico, ou para chamar uma assembleia? Primeiro, o caminho mais curto seria ele solicitar uma convocação de assembleia através do síndico com a pauta auditoria, né? Se o síndico não for favorável, ele pode reunir 1/4 dos condôminos e solicitar uma Assembleia Geral Extraordinária. 1/4 dos condôminos assinando. 1/4 dos condôminos assinando através de entregar à administradora e ela fazer esse papel. Se ela não quiser fazer o papel, aí então tem que ser feito pelos próprios condôminos. Sendo aprovado em assembleia, auditoria, o síndico tem que acatar, porque é atribuição dele também acatar aquilo que é liberado em assembleia. Do contrário, ele pode ser destituído. Então, tem esses dois caminhos para se solicitar uma auditoria. Feita a auditoria, constatado irregularidades que demande ação judicial, então, é emitido o relatório pela auditoria e o advogado usa como base o nosso relatório para entrar com uma ação, né, de prestação de contas, ou de repente até uma ação criminal mesmo, de falsidade ideológica, por exemplo. E aí seria o caminho mais rápido para uma troca de administração do síndico se for constatada essa irregularidade. Sim, aí fatalmente ele tem que ser destituído, tem que ser afastado, né? Tanto ele quanto a administradora, se ela estiver envolvida. A responsabilidade, a partir do momento que se apura, houve uma fraude no desvio de dinheiro, o síndico é afastado e ele tem a obrigação de restituir esse valor ao condomínio. Sim.
O síndico é o primeiro, é o responsável legal do condomínio dentro do período que ele esteve à frente, da gestão, né? A administradora pode ter faltado, pode ter sido negligente, pode ter sido fraudulento, mas quem vai responder primeiro é o síndico e a administradora solidariamente ou o síndico propondo ação contra ela, né? Mas primeiramente é o a figura do síndico. É a figura do síndico. Nós temos algumas perguntas, se já estiver no ponto, pode rodar, por favor. Eu gostaria de saber quais são os primeiros alertas que o dinheiro está sendo mal gasto dentro do condomínio. Os primeiros alertas mais comuns é a falta de nota fiscal, falta de comprovante de pagamento e depois a cotação, né? A ausência de cotação, né? Outro alerta que não só do gasto, mas de uma má gestão, é quando o síndico ele é fechado à conversa, né? Ele não quer prestar esclarecimento, ele não pede opinião para o conselho, nem para outros condôminos, quer fazer tudo sozinho, né? Totalmente sem transparência. Isso aí é um alerta muito grande que pode estar sendo feito alguma irregularidade, né? Ou algum procedimento indevido, né? Nem sempre fraude, mas um procedimento indevido. Então, eu não tenho vídeo, mas tem as perguntas aqui. O seu Paulo José, ele está perguntando aqui que ele já pediu para a síndica do prédio trocar a administradora várias vezes. Ele é contra a administradora que está no prédio. E que a síndica se recusa a trocar a administradora. Ele quer saber como é que ele pode proceder. Ele tem que propor isso em assembleia também, né? Porque a troca da administradora, comumente, salvo se a convenção determinar diferente, é responsabilidade do síndico. Ele pode, administrador ele pode demitir assim como os funcionários, né? Geralmente é previsto isso em convenção. Se ele quiser uma troca e o síndico é contra, ele pode propor isso em assembleia. E aí a deliberação da Assembleia, o síndico, em tese, vai ter que obedecer. Aí vai ter que obedecer se for aprovado. Agora, se não for aprovado, aí é cargo realmente do síndico, né? Uma outra pergunta, a dona Rose, ela está perguntando como é que é feito esse rateio, que ela falou que no prédio dela tem apartamentos, no mesmo prédio, né? Tem apartamentos pequenos, médios e apartamento grande. E ela quer saber se o valor é proporcional à área do apartamento ou é o mesmo valor independente do tamanho do apartamento? Não, é feito por fração ideal, né? Se o apartamento maior, vai pagar mais, menor, vai pagar menos. É assim que deve ser feito, né? Pela fração ideal de cada unidade, né? É assim. O seu Ulisses aqui, ele está perguntando, ele fala aqui que ele e a esposa, eles não usam a piscina do condomínio e que isso gera uma despesa muito grande para o prédio. Ele queria saber se por ele não usar a piscina do condomínio, ele é obrigado a pagar essas despesas com conserto, com manutenção da piscina. É obrigado, né? Porque ele está pagando o conjunto, né? O conjunto de despesas, né? Está sendo rateado entre os condôminos e ele fazendo uso ou não, ele precisa pagar isso daí, né? Uma outra aqui é o seu Oswaldo, ele está perguntando se qualquer pessoa pode se candidatar a síndico do prédio ou tem que ser morador ou condômino. Aí tem uma questão também da convenção. Comumente é um proprietário, né? Não um morador, mas um proprietário pode se candidatar a síndico, proprietário adimplente ou um síndico profissional, se assim a convenção determinar ou se for determinado em assembleia. Pode não está previsto na convenção, mas ser aprovado em assembleia. Não, vamos contratar um síndico profissional. Mas fora essa regra, tem que ser um proprietário adimplente. Se tiver adimplente, também não pode concorrer a nenhum cargo. Com as obrigações condominiais, né? Os pagamentos. Né? Tem ocorrido na justiça, especialmente na justiça do trabalho, muitos problemas relacionados à mão de obra terceirizada no condomínio. Então, aquela história que o cara fala, olha, síndico, eu não quero me preocupar com faxineiro, com porteiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou contratar uma empresa aqui que vai me fornecer tudo isso, eu pago um X por mês para ela, e ela vai pagar os funcionários. Ele acha que, em tese, acabaram os problemas, mas não é bem assim, né? Não é. É bastante comum o funcionário da empresa terceirizada entrar na justiça trabalhista contra a empresa e o condomínio ser solidário, né? Porque ele prestava serviço interno ali. Então, é preciso prestar muita atenção no contrato, se o contrato está prevendo esse tipo de situação, a empresa se comprometendo a absorver qualquer ônus que o condomínio venha a ter, solicitar
mensalmente se está sendo pago os direitos trabalhistas, né, os encargos sociais, salários, né, para ver se está tudo caminhando em ordem, verificar a incidência de horas extras, né, que inclusive incide indiretamente ao condomínio quando tem hora extra e esse valor é repassado. Então precisa ter muita atenção para não ter contingência trabalhista, o condomínio. A parte, o consumo de água, né, é uma grande despesa hoje em dia nos condomínios. Então tem se optado aí por água de reuso, por isso, por aquilo. Ou às vezes aquele investimento que se faz lá, se colocando filtros na entrada do prédio para economizar água. Existe aquela dúvida, será que vale a pena eu investir tanto agora e recuperar isso em 1, 2, 3 anos? Ou vamos deixar como é que está porque nós não vamos colocar dinheiro agora? Isso daí também é uma decisão da Assembleia? Também é uma decisão da Assembleia porque é um gasto voluptuário, um gasto extraordinário, né? Tudo aquilo que não é aprovado na previsão orçamentária, né, seria as despesas ordinárias, tem que ser deliberado em Assembleia, né? A não ser que exista um limite de alçada já determinado pelo síndico que ele possa gastar X valores sem aprovação em Assembleia. Do contrário, tem que ser passado em Assembleia. E mesmo ele tendo alçada, é importante para a transparência do síndico ele apresentar posteriormente em Assembleia, ó, foi feito isso, né, que foi gasto extraordinário, eu tinha alçado, mas eu estou apresentando a todos os condôminos, né, o que foi feito e como foi feito. Normalmente, as assembleias de prestação de contas, né, essas chamadas assembleias ordinárias, elas ocorrem uma vez por ano. Então, pelo menos uma vez por ano, o síndico tem que convocar a assembleia e prestar conta de tudo que foi feito aquele ano. Sim, pelo menos uma vez por ano é obrigatório que a Assembleia Geral Ordinária, onde ele vai prestar conta e vai ser aprovada as contas do exercício, né, dos 12 meses. Né. E eventuais irregularidades, por exemplo, se nessa assembleia, normalmente é colocado em votação. Aprovou a conta, aprovou. Aí, se houve, não aprovaram as contas dele. Qual o outro passo que o condômino pode tomar a partir do momento que a conta não foi aprovada? É dado um prazo para o síndico, para o conselho, né? Porque o conselho também tem responsabilidade sobre as contas do síndico. E se ele não souber esclarecer, né? Porque se não foi aprovado, houve um motivo, né? Então, também é aconselhável a auditoria, que é uma opinião independente, para saber se é aprovável ou não é perante a auditoria. Aí, conforme a opinião da auditoria, os condôminos podem ter como base para aprovar as contas também. Caso eles não se satisfaçam com as informações do síndico, do conselho, da administradora. No caso às vezes acontece muito do síndico, ele contrata uma administradora, o síndico normalmente trabalha também, ele não tem o tempo todo para ficar ali cuidando das coisas do condomínio, ele contrata a administradora e de vez em quando vai lá, pergunta, fala alguma coisa. Mas quais os cuidados que ele tem que ter para acompanhar o trabalho da administradora, para ver se realmente a administradora está fazendo o que tem que fazer? Isso aí é um erro muito grave, né? Inclusive é aconselhável que o síndico, a pessoa que não tenha disponibilidade ou algum conhecimento técnico em gestão, não se candidate a síndico, né? Às vezes acontece muito que não tem opção, poderia ser você, a pessoa vai, mas não tem disponibilidade nem conhecimento, larga tudo na mão da administradora, né? E isso pode se tornar um perigo. Existe administradora seríssima, síndico seríssimo, em todo setor, né? Mas também existe aqueles que não andam tão reto, né? Então, ele tem que acompanhar como é que está sendo feitos os gastos, tem que ter algum envolvimento, como, por exemplo, aprovar uma despesa, né? Tentar evitar a chamada conta pool. O que é a conta pool? Conta pool é aquela conta da administradora, onde o dinheiro do condomínio entra nela. É preferível que seja aberta uma conta própria do condomínio para ele ter um controle, né? Para ele acompanhar como é que está o fluxo financeiro. No próprio extrato também ele vai verificando, né, o que está acontecendo. E aí ele tem, mesmo que ele confie na administradora, toda a parte administrativa burocrática, ele tem um controle da gestão financeira, né, que está sendo gasto e o que está entrando também, né, que é muito importante. Às vezes a pessoa consegue, é o sonho da casa própria, né? Conseguiu comprar um apartamento, um imóvel próprio, mas está com o imóvel financiado e é num prédio. Então, a pessoa tem que fazer a conta do seguinte, eu tenho a prestação do imóvel, né, que eu tenho que pagar todo mês, mas eu tenho também a minha obrigação condominial que eu tenho que pagar todo mês. O que acontece se, de repente, a pessoa não consegue pagar a prestação condominial? Se começar a dever 1, 2, 3 meses, ele corre o risco de perder o imóvel? Ele corre o risco, né, pela nova lei do Código Civil,
ele pode ser acionado judicialmente já no terceiro mês e solicitado a penhora do imóvel, né? O imóvel vai ser penhorado, se não houver a quitação dos débitos, né? E aí o valor da penhora servirá para cobrir os gastos que aquele condômino está devendo ao condomínio. Né? Quer dizer, é tão importante quanto pagar o financiamento é pagar a despesa condominial também. Sim, sim. Porque hoje o trâmite é muito mais rápido, né? Então é importante, geralmente não é feito não se entra na justiça em primeiro momento, tenta uma negociação amigável, né? Uma notificação extrajudicial. É importante tentar negociar, né? Com o condomínio, com a administradora, expor a sua situação e tentar parcelar, né? Para não perder o imóvel, porque o risco existe. Né? E também tem o seguinte, a pessoa que não está pagando o condomínio, na verdade, o que ele está fazendo? Está fazendo o vizinho pagar por ele, né? Porque sim. Alguém vai ter que pagar a conta. Sim, conta de água, de luz, os empregados têm que pagar. Então, se tem alguém atrás, tem alguém que vai estar pagando por ele. Né? Sim. Aí o condomínio começa a fechar em déficit, né? Aí é necessário rateio, né? Aí o pessoal que paga em dia reclama, né? Reclama, né? Falou, estou pagando em dia. Exige que seja tomada providência, né? Pelos inadimplentes. Então é importante, dos dois lados, né? É importante a administradora, o síndico tomar providência sobre os inadimplentes, porque aquele dinheiro que ele está contando é exatamente o que foi previsto, né? No orçamento daquele ano. Então tomar providências, enquanto a partir do condomínio inadimplente, tentar resolver o problema dele. Então é uma troca justa e necessária. Queria mais uma vez agradecer a tua presença aqui, colocar à sua disposição algum recado que você queira passar para o nosso telespectador, algum tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Não, eu gostaria de dizer que é importante, né, o condômino participar das contas do condomínio, como é que está sendo feita a gestão, né, nem que seja um mês ou outro, o conselho ser atuante, o síndico ser transparente, né, porque aí todos ganham, né? A transparência do síndico vai refletir na segurança dos condôminos. E havendo ainda assim uma dúvida, então contrate uma auditoria, né? Uma empresa especializada, independente, para dar parecer às contas do condomínio, né? É importante para o síndico e é importante para os condôminos, questão de transparência, né? Nós somos a WP Auditoria, nosso site é wpauditoria.com.br. Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.